Oi, tudo bem? Meu nome é Ricardo Valini, eu sou engenheiro de sistemas da Cisco. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre priorização. Sabe aquela fila que a gente pega, que está cheia de gente, a gente precisa passar na frente usando um cartão VIP? É disso que nós estamos falando. Ou então, no trânsito, no horário de rush, quando vem aquela ambulância, passa do nosso lado e a gente tem que dar passagem? É exatamente disso. Em redes, a gente chama isso de QoS, ou qualidade de serviço. Nossa, quando eu falo de QoS eu já tremo. Sabe por quê? Porque a gente pensa num contexto de rush, de ruas cheias, etc. A gente está vendo isso acontecer nas redes. São vários equipamentos entrando, várias pessoas, e isso tem cada vez mais exigido QoS das redes, qualidade de serviço das redes. E aí a gente começa a pensar numa rua, numa estrada, para fazer uma analogia. Vamos pensar aqui. A gente tem dois pontos, ponto A e um ponto B. Esses dois pontos são interligados por uma rodovia, tudo bem? Dentro dessa rodovia andam os pacotinhos, tá? São diversas faixas e os pacotinhos passando, tudo bem? E a gente vai pensando assim, poxa, como funciona isso no trânsito? São vários agentes de trânsito que definem, tá, o que acontece naquele horário. Quando a gente pensa no mundo de redes, a gente tem que vir nesse roteador e configurar ele, vir nesse outro roteador configurar ele. E se a gente amplia essa rede, a gente começa a ver que a gente tem que ir em outros equipamentos, outros tipos de equipamentos, e configurar, deixar prontos esses equipamentos. Mas vamos pensar no nosso negócio. Quando a gente fala do nosso negócio, a gente começa a pensar nas nossas aplicações, o que é importante para a minha empresa, e aí a gente começa a falar das ambulâncias rodando nessa estradinha. A gente tem que ter espaço para que essas ambulâncias rodem. Imagina que essas ambulâncias são dinâmicas. Cada vez temos ambulâncias diferentes, porque o negócio muda. E aí começa a ficar tudo difícil, começa a ficar tudo cada vez mais pesado, porque eu tenho que colocar mais técnicos configurando e toda vez alterando esse ambiente. A Cisco hoje traz para vocês o que a gente chama de EasyQoS. A gente tem uma forma de configurar isso fácil e de maneira automática. Simples assim. Eu coloco um cérebro, que a gente vai chamar aqui de DNA Center, tá ok? E esse DNA Center, a gente faz um desenho no DNA Center, de forma bastante simples, para que ele priorize as nossas ambulâncias em todos os equipamentos. E é nesse contexto de rede, de pacotes trafegando na sua rede, que a gente começa a pensar o que a gente vai priorizar, quais são as aplicações que são relevantes para o meu negócio, quais são as aplicações que realmente têm relevância, quais são as ambulâncias que vão trafegar e quem nós vamos colocar dentro dessas ambulâncias. Nesse sentido, a gente começa a pensar em colocar o WebEx, por exemplo, como uma aplicação relevante, e o BitTorrent como uma aplicação que não tem relevância, que vai ficar lá no trânsito, que vai ficar parada. Quando a gente tira toda essa inteligência dos equipamentos e passa a planejar ela de forma centralizada, a gente não tem mais que ficar se preocupando com cada link, nem com cada equipamento. A gente deixa de ficar tapando buraco em via e passa a fazer uma expansão das nossas cidades, onde a gente pode adicionar mais equipamentos de uma maneira simples e configurar essas políticas de forma bem simples, fácil e rápida. Isso é o que permite o DNA Center. Essa aplicação toda que eu estou conversando com vocês aqui, a gente chama de EasyQoS. Fala nos benefícios que o EasyQoS está trazendo para a gente começa a pensar em quanto tempo a gente levaria para implementar uma rede. Com o EasyQoS é tudo muito simples. A parte de automação que o DNA Center vem trazendo para a gente transforma essas atividades diárias muito mais fáceis. Com isso, a gente tem um benefício direto para o negócio, porque quando a gente fala de priorizar uma aplicação do negócio, acontece imediatamente. Mas não para por aí. A Cisco trouxe uma série de outros benefícios quando a gente fala do meio que não tem estradas. A gente falou lá das estradas, agora a gente vai falar do meio que não tem estradas. Wi-Fi. Em Wi-Fi, configuração de QoS é tudo muito complicado, muito difícil. Tá? E ainda tem que trazer isso para a rede. Como a Cisco fez? A Cisco juntou-se com a Apple e trouxe benefícios para todos os dispositivos Apple, que permite a gente criar políticas para as aplicações iOS dentro da rede.
Com isso, a gente tem políticas fim a fim, seja no Wi-Fi, seja na rede cabeada, transformando essa estrada de uma forma bastante simples, permitindo que os carros voem. Tá? E não para por aí. Bom, pessoal, toda essa automação que vocês viram está dentro do DNA Center e isso tudo está dentro do pacote Cisco One. Outros engenheiros virão aqui falar sobre essas funcionalidades, essa gerência toda dentro de um contexto de redes intuitivas. Vai ver o Andrei, vai ver o Flávio, vai ver o Cazu. E eu convido vocês a assistirem aos próximos vídeos. Qualquer dúvida, qualquer informação, por favor, acesse o site da Cisco. Quero deixar para vocês um valeu do Valino.